Oi, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo ótimo aí com vocês. Queridos, tem pessoas que se lamentam muito, tem pessoas que falam assim: eu nunca conquisto, eu nunca conquisto, eu nunca chego na terra prometida. E muitas das vezes você pode pensar assim, você pode estar dizendo assim: irmã Érica, eu nunca conquisto porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Por esse motivo ninguém me chama para fazer podcast. E realmente, às vezes tem coisa que faz sentido. Você vê, tem uma mulher aí, que eu não vou falar o nome dela, que ela não é cristã. Ela andou um tempo pela Igreja Universal, uma artista. Artista de televisão. Ela andou um tempo pela Igreja Universal e as pessoas... Todo mundo queria fazer podcast com ela. Teve pessoas que fizeram, pessoas até Carlota, pessoas assim, que segue aquela doutrina de véu, usa véu. Não vou falar nomes, né? Porque eu não gosto de falar nome de ninguém. Então, essa mulher, pelo fato dela no passado ter sido uma apresentadora de programas de televisão, agora se dizia cristã. Todo mundo queria fazer podcast com ela. A mulher não estava nem convertida, tanto não estava que ela, da mesma maneira rápida que ela entrou para a Igreja Universal, ela saiu. Hoje, infelizmente, ela está no mundo, seguindo até uma outra religião. Então, da maneira rápida que ela entrou, ela saiu. Mas todo mundo queria fazer podcast com ela. E teve algumas pessoas que realmente fizeram. Por quê? Porque ela era uma artista de televisão, uma apresentadora de programa de televisão, né? Agora veio para o mundo evangélico. Todo mundo foi com tudo para cima dela. Por quê? Porque era uma artista. Não importava se ela usava muita maquiagem, se ela, né? Andressa, né? O nome dela, Andressa. Não importava o que a Andressa tinha feito há tão pouco tempo. Andressa é o nome dela. Então a gente às vezes tem que falar mais ou menos assim, porque tudo é indireta, né? Hoje em dia tudo é indireta. As pessoas perseguem a gente para dizer que tudo que a gente faz é indireto. E não é. Nem sempre. Não todas as vezes, né? Então essa menina, Andressa, ela veio de um mundo de glamour. Ela tinha dinheiro, ela foi apresentadora de televisão, de programas de televisão. Então ela mal chegou na igreja, botou uma Bíblia embaixo do braço, todo mundo queria fazer podcast com ela, porque a mulher era rica. Ela é rica até hoje. Então todo mundo, uma artista de televisão, todo mundo queria entrevistar, porque aquilo vai crescer o ibope da pessoa, vai crescer o canal da pessoa. Então tudo que vai crescer o canal da pessoa, o que a pessoa faz? Gente, eu acabei de tomar café agora, né? Meu pãozinho, café não, cappuccino, né? E tô aqui, falando com vocês. Então, gente, é isso. Então você às vezes se sente assim: meu Deus, por eu não ter dinheiro, por eu não ser artista, todo mal é contra mim. Você pode estar, você está falando aí, Deus me diz no meu coração que você está falando aí, que você sente isso por você não ter dinheiro, por você não ter título, por você se sente injustiçado, por você não ter dinheiro, você não ter título, você não ser artista. Essa luta na sua vida nunca acaba.
Esse pesadelo nunca acaba. Todo dia é repetir, é figurinha repetida. Todo dia a mesma. Por que para outras pessoas é tão fácil? Fazendo mal ou não. Você fala, porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, você pode estar falando, irmã Érica, essa palavra é pra mim. Você está falando, essa palavra é pra mim. Essa palavra é pra mim. Eu me sinto injustiçada por eu não ter dinheiro. Por eu não ter título, por eu não ser artista. Né? É igual aquela música que fala, a música secular que tem no mundo, que fala assim, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, se ficar comigo, se for meu amigo, é porque eu gosto. Né? É aí que você vê. É aí que você vê quem realmente gosta de você. Quando você não tem e a pessoa faz a sua vida mais leve. Quando você não tem e a pessoa não deixa vir sobre você uma provação tão grande a ponto que você não suporte. A pessoa não deixar vir sobre você uma carga pesada a qual você não consegue carregar. Deus, ele não te ama não é pelo o valor do dízimo que você pode dar, mas é pela sua obediência. É isso que eu queria falar. Tem pessoas que não conquistam, nunca você pode falar, eu não conquisto porque eu não tenho dinheiro. A verdade é essa. Eu não conquisto porque eu não tenho dinheiro. Eu não conquisto porque eu não tenho dinheiro. Você pode estar falando aí. Mas tem pessoas que não conquistam porque quer conquistar a coisa certa da maneira errada. Igual o povo de Moisés no deserto que rodou 40 anos numa travessia que tinha que levar, que ser rápida. Uma travessia que tinha que ser rápida. Gente, se sai palavrão na rua, vocês me perdoam, tá? Porque hoje tem jogo de futebol, hoje é domingo, né? Ontem eu falei que era domingo, né? Minha mente às vezes voa, né? Domingo é hoje. Se sair palavrão, vocês sabem que é no campo. Hoje, domingo, tem jogo, né? Então, vocês ignorem, tá? O palavrão. Então, minha gente, tem travessias que tinha que ser rápida. Tinha que ser rápido. Mas por que demorou tanto? Você pode estar falando, eu não conquisto, irmã Érica, eu não chego porque eu não tenho dinheiro. A verdade é essa. Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. Às vezes você não tem idade. Não tem idade. Não tem dinheiro. Seu corpo já não é mais o mesmo. É um corpo cansado. Então, por isso que às vezes você não conquista. Por quê? Você não tem dinheiro. Não tem idade. Então, você nunca chega. Nunca chega. Nunca. Essa prova nunca acaba. Que prova é essa? Por que para os outros não tem... Tem gente que para chegar não teve nem teve prova. Lá não teve nem prova. Fazendo bem ou fazendo mal, chegou. Por que para você tem que ser assim? Falta título. Falta, você tá falando aí, Deus me faz sentir. Não me deram oportunidade naquela igreja para cantar. Essa luta nunca acaba porque eu não tenho título e não tenho dinheiro. Sim ou não? Você está pensando, você está falando essa palavra para mim, irmã Érica, eu estou me identificando. É assim que você se sente. Essa prova nunca acaba.
Essa perseguição nunca acaba. Porque eu não tenho título. Porque eu não tenho dinheiro. Nunca acaba. Quem que vai querer estar do lado do mendigo? Fazendo podcast com o mendigo? Não, foram fazer podcast com a Andressa. Porque a Andressa... né? Todo mundo já conhece, mas tem dinheiro. Era apresentadora, foi apresentadora da aquela emissora. Agora me fugiu da mente. Emissora de televisão. Esqueci o nome agora. Uma emissora de televisão. É até bom não lembrar, né? Não dá muito. Então todo mundo queria fazer podcast com ela. E fizeram. Pessoas que usavam véu, não usavam maquiagem. Era contra a maquiagem. Era contra. Sempre pregou contra a vaidade. Porque o batom não entra no céu. Porque o brinco, a pessoa pregava, nem prega até hoje. O batom não entra no céu. O brinco não entra no céu. Realmente, nada disso vai entrar no céu. O que vai entrar no céu são corpos glorificados. O brinco não vai entrar mesmo lá, não. Nem brinco, nem carro, nem casa, nem joia, nem roupa, nem chinelo, nem essa cadeira que tá aqui. Nada disso vai entrar no céu. Não vai entrar mesmo, não. Quem vai entrar no céu vai ser pessoas, vai ser corpos glorificados. Nada disso vai entrar no céu. Então a pessoa pregava contra a doutrina, pregava contra batom, pregava contra brinco, a pessoa pregava contra, né, a doutrina, decote, contra olho pintado, e estava agora fazendo podcast com uma pessoa que fazia isso tudo, dizendo que ela era mulher de Deus. Por quê? Porque ela era apresentadora de uma emissora Rede TV. Eu lembrei agora, Rede TV. Canal 7, eu acho, né? Se eu não vejo. Eu não vejo. Eu só vejo a Record. E às vezes a Globo, muito difícil, né? Mas eu gosto mais da Record, né? Da programação. E é muito difícil ver televisão quando eu tenho tempo. Quando eu não estou na rua trabalhando, eu estou trabalhando em casa. Quando eu estou trabalhando em casa, eu estou cuidando de uma pessoa, né? Idosa. Então é muito difícil eu ver televisão. Então eu não vejo a Rede TV, mas eu sei que essa apresentadora, quando ela estava no mundo, ela era apresentadora de programa da Rede TV. Então, quando ela chegou, cristã da Igreja Universal, todo mundo foi fazer podcast com ela. Porque apresentadora de TV tinha dinheiro. E por que ninguém faz com você? Aí diz que a sua idade não serve mais. Essa luta nunca acaba. Então, às vezes, você está pensando, irmã Érica, não tem motivo. Essa luta, essa aprovação nunca acaba porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E agora a pessoa que tem dinheiro. Por que essa luta nunca acaba? O povo de Deus, uma vez, rodou 40 anos no deserto. Às vezes você está num deserto. Você está num deserto infinito que nunca acaba. 6 anos, 7 anos. Você vê o outro lá conquistando tão fácil. Aliançado, pessoas aliançadas. Aliançadas. Conquistou tão fácil. Né? E às vezes a pessoa roda 40 anos e nunca chega. Uns é porque não tem dinheiro. Uns é porque não tem título. Não tem título. Não tem título. Então a aprovação dela, a prova dela, não sei se está gravando, apareceu uma mensagem aqui, peraí, gente. Apareceu uma mensagem ali. Vamos lá, vamos continuar. Então essa prova sua nunca acaba.
Uns é porque não tem título. Não tem dinheiro. Quem é que vai querer fazer podcast com mendigo? Quem vai querer ser amigo do pequeno? Quando Davi, ele era pequeno, quando José era menino, ninguém queria o menino. Joga no buraco. Joga esse menino no buraco. Ele é só um menino sonhador. Joga esse menino no buraco. Uma prova eterna que nunca acaba. Joga esse menino, porque ele era um menino ainda. Davi sofreu muito também, porque no tempo de menino, do aprendizado, joga esse menino fora. Destrói, mata, acaba. Não quero ver esse menino aqui. Mas, quando, né, passou todo aquele processo difícil na vida de José, gente, palavrão, vocês não escutaram não, tá? Lá na rua, lá fora, palavrão. Faz quando vocês não escutaram, tá bom? Hoje é complicado fazer vídeo aqui, né? Hoje é domingo. Mas vamos continuar. Faz tudo que vocês não escutaram, tá bom? Então, minha gente, enquanto você for menino, enquanto você não tiver dinheiro, tá sendo provado, irmão. Irmão, você está sendo provado. Eternamente provado. Eternamente provado, irmão. Eternamente provado, irmão. Por quê? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, eternamente provado. Sim ou não? O Davi foi provado eternamente, o José foi provado eternamente. Não, irmãos. Tem o tempo do fim. O diabo quer que você sofra para sempre. Mas às vezes tem pessoas que escolhem o sofrimento. Tem pessoas que escolhem. Por quê? Sabe como fazer a coisa certa, mas insiste em fazer a coisa errada. O irmão já falou, o papai já falou, o titio já falou. As circunstâncias da vida, as vergonhas. Tudo já falou. Mas insiste de da maneira errada conquistar a coisa certa. Mas não conquista. Não conquista. Por quê? O povo de Moisés rodou 40 anos no deserto, uma travessia que tinha que ser rápida. Por quê? Porque achou que da maneira errada, gente, o campo, desculpa o palavrão lá no campo, esse vídeo vai ser rápido, porque hoje é domingo, né, muito palavrão lá fora, e acaba saindo no vídeo, desculpa, tá, gente? Faz quando vocês não ouviram. O certo era eu colocar uma música aqui no vídeo, para abafar o som lá de fora, mas vai me dar direito autoral. É difícil, né, gente? Eu tenho que ver uma música que não dê direito autoral para colocar no fundo do vídeo, para abafar o som lá fora, né? Então, às vezes, você não conquista, você está falando, irmã, eu não conquisto porque eu não tenho dinheiro. Às vezes você tem tudo para conquistar. Você tem tudo para continuar nessa empresa em paz. Sem essa perturbação toda. Mas por quê que não te aceitam? Porque você está dizendo, eu não tenho dinheiro. Mas e quando você tem? O povo rodou 40 anos no deserto. Porque queriam conquistar a coisa certa da maneira errada. E não entraram na terra prometida. Porque eles queriam conquistar a coisa certa, mas da maneira errada. Da maneira errada. E insistia, por mais que o vizinho falasse, por mais que o tio falasse, por mais que a mãe falasse, por mais que o pastor falasse, por mais que o irmão falasse, por mais que as pessoas falassem, não adiantava. Não adiantava. Depois você tem que ter muita calma nessa hora. Uma vez, uma pessoa me parou na rua. Me pediu uma informação. Eu, educadamente, como uma pessoa educada, que papai e mamãe me ensinou,
a educação. Eu parei e falei, ó, aqui é tal lugar, ali é a rua tal. Aí, acreditei, né? E dei a informação certa para a pessoa. No final da conversa, a pessoa começou... Gente, palavrão de novo. Gente, vocês não estão escutando palavrão, tá bom? Ignora. É que eu estou escutando muito alto, né? Deixa eu continuar para mim não esquecer. Então, eu dei a informação à pessoa, falei onde a pessoa estava, falei o nome da rua. Na minha inocência, na minha... inocência, na educação. No final, a pessoa começou a me elogiar. Falou que eu era muito bonita, começou a me elogiar. Gente, eu saí correndo. Mas eu saí correndo, entrei no meio de um monte de gente que estava no portão. Quer dizer, um erro levou a outro erro. Porque tudo que a gente faz de errado traz consequências. Tudo que você faz de errado vai te trazer consequência. Não adianta, vai trazer. Vai trazer consequência. Aí, aquela coisa errada que aquele homem fez, me fez entrar no portão de uma pessoa. Tinha um monte de gente conversando. Eu saí correndo, fiquei espantada. Então tem coisas que você faz que vai afastar essa amizade de você. Vai afastar esse propósito de você. Não, você nunca da maneira errada, eu não sei, estão te instruindo errado. Tem amizade que está te ensinando errado. Tem amizade que está te ensinando errado. Que está fazendo você se afastar daquilo que você quer. Está fazendo você se afastar. Está fazendo aquilo se afastar de você. Em vez daquilo correr ao seu encontro, aquilo vai se afastar de você. Porque as pessoas são como elas são. Então, da maneira errada, você não vai conseguir a coisa certa. Você não vai conseguir essa amizade. Você não vai conseguir essa companhia. Você não vai conseguir os seus objetivos espantando. Em vez de você conquistar, você está espantando essa pessoa de você. Espantando. Você está espantando esta pessoa de você. Você não vai chegar no seu objetivo da maneira errada. O que conquista? É o amor. O que conquista? A paz. O que conquista? As coisas boas. Por mais nervoso que você esteja, por mais nervosa que você esteja. O que conquista? O que vem de Deus traz paz. Então aquele povo ali, eles afastaram até Moisés, num modo irritado, bateu na pedra com força 2 vezes. Quando Deus mandou ele tocar, mas ele bateu com força, achando que da maneira errada ele ia conseguir a coisa certa. Nem ele entrou na terra prometida. Nem Moisés não entrou na terra prometida. Você pode estar falando assim, gente, olha muito aqui, ó, porque a câmera está aqui, ó. A câmera está nesse canto aqui. Eu não sei explicar isso. Eu tô aqui, mas meu olho tá para lá, ó. Tô aqui no centro do vídeo, mas meu olho tá pro canto de lá. Não sei explicar. Eu deitei o tablet, né? Aí fica assim meio estranho, né? Mas vamos terminar o vídeo, né? Então, da maneira errada. Às vezes você vai dizendo, não, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo o respeito das pessoas porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo ter paz nesse lugar aqui porque eu não sou artista e não tenho dinheiro, porque eu sou pequena. José teve o desprezo da família, porque ele ainda era um menino. Ele era um pequeno sonhador. Então ele teve o desprezo da família. Ele teve a rejeição de todos os irmãos. Por quê? Porque ele era um menino. Ele ainda era pequeno. E realmente isso tem a ver. A gente vê na vida de Davi isso. A gente vê isso na vida de José. Essa rejeição, porque ainda era um menino, ainda era pequeno. Mas tem pessoas que não conquistam porque faz da maneira errada. Como é que eu ia dar atenção para aquele homem? Às vezes a pessoa não tem estratégia, está seguindo o conselho errado.
Seus amigos estão te dando conselho errado. Vai lá, invade. Vai lá e pega força. Vai lá, aterroriza. Vai lá, sabe? Aquilo você não vai conseguir nunca. Isso vai sempre correr de você. Essa oportunidade, essa amizade. Vai sempre porque você está fazendo da maneira errada. Vai sempre correr de você. Vai sempre fugir de você. Você vai ficar manchado. Se ficar manchado, já era. Uma vez Caim ficou manchado. Deus manchou a mão de Caim. Deus manchou a mão de Caim porque ele fez um mal para Abel, para o irmão, para o próprio irmão. Deus manchou a mão dele para onde ele fosse. Aonde Caim fosse, iam saber quem era ele. Iam saber quem era ele. Por quê? A mão estava manchada. Então a gente não pode deixar ninguém manchar, nem a gente mesmo. Quem manchou a mão de Caim? Foi Deus, mas por causa dele mesmo. Então, não deixe ninguém manchar, sabe? Aconselhamentos errados. Olha, age assim, porque assim vai dar certo. Não vai. Não vai. O que é de Deus traz paz. O que é de Deus é bom. Tem pessoas que conquistam com tanta facilidade. É aliançado com Deus. Né? É aliançado. Ela é aliançada. Né? Por quê? Porque fez da maneira certa. Mesmo nervoso, mesmo agitado, mesmo aquele povo ali foi testado por Deus o tempo todo. Aquele povo ali foi testado por Deus o tempo todo. E foram reprovados. Porque murmuraram demais, né? Murmuraram demais. Murmuraram demais. Quando estava nervoso, quando estava nervosa. Falaram coisas que não era para falar, para fazer. Né? E não entraram na terra prometida. Mas com você vai ser diferente. Deus vai te dar sabedoria. Você pode estar falando, eu não tenho dinheiro. Por isso que não me respeitam naquela igreja. Por isso que não me aceitam, não me respeitam, não me valorizam. Não, essa perseguição não acaba, essa prova nunca acaba, porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Né? Mas às vezes não é isso. Às vezes é sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar sabedoria para quando você estiver nervosa fazer a coisa certa. Para quando você estiver nervoso fazer a coisa certa. A ansiedade também atrapalha muito. Caiu um cabelo no meu olho. Só Jesus na causa. Às vezes a ansiedade também. Às vezes é uma pessoa ansiosa demais. Uma pessoa ansiosa demais. Aí já chega chutando balde, né? Tem que ser na força do braço, chutando tudo quanto tem que ser. Já tô velha, o tempo já passou. Eu vou chutar o balde mesmo e pronto. Tem que ser na minha hora, no meu tempo, do meu jeito. Não é questão de não ter dinheiro, é questão de estar tentando conseguir a coisa certa da maneira errada. Mas o Espírito Santo vai te dar a estratégia certa. O Espírito Santo vai te dar a estratégia certa. Eu profetizo isso na sua vida. O Espírito Santo de Deus. É de Deus mesmo? Esse curso? É de Deus mesmo? Ou aquela pessoa já é comprometida? Ou às vezes você está querendo tomar a vaga de emprego, de que, eu quero aquele emprego, você está dizendo, eu quero aquele emprego, mas aquele emprego já tem dono. Aquele emprego já tem dono. E Deus está te mostrando isso há tanto tempo, mas a pessoa não quer ver. Né? O que vem de Deus traz paz. O sinal que é de Deus vai te trazer paz.
um sinal que é de Deus, vai te trazer paz em meio à guerra. Não conseguir a coisa certa da maneira errada. Você pode estar dizendo que nada. Isso, sabe por que esse teste nunca acaba, irmã Érica? Sabe por que essa prova nunca acaba? Porque eu não tenho dinheiro, não sou artista. Não, ih, já tá passando uma música lá na rua. Você pode estar falando, essa prova nunca acaba porque eu não tenho dinheiro, porque a verdade é essa, porque eu não sou artista. E se eu fosse igual a Andressa, lá, ó, a mulher do véu ia me chamar para fazer podcast. Se não ia. Ela tinha feito há muito tempo. Se eu fosse grande igual a Andressa. Mas não é. Às vezes você precisa mudar a estratégia. Muda a estratégia, ver se as pessoas não vão querer no instante acabar com essa prova. Muda. Faz a coisa certa. Mesmo quando estiver nervoso. Quer conhecer a pessoa quando ela ganha alguma coisa. Quando ela ganha alguma coisa, você vai conhecer a pessoa. Ou quando ela perde alguma coisa, você vai conhecer a pessoa. Quando ela perde, quando toma o microfone, você vai conhecer a pessoa. Mas Deus vai te dar estratégia. Não é assim, você abordando a pessoa na rua, porque você nem conhece a pessoa. Você acha que a pessoa tem 2 anos de idade. Você vai parar e a pessoa vai te dar atenção. Não vai. Não é assim que se conquista as coisas. Não ouça aconselhamentos de pessoas que também estão com a vida também presa, parada. Também está fazendo errado. Tem gente que não conquista porque não tem dinheiro. Tem gente que não conquista porque não tem título. Mas tem gente que não conquista porque está fazendo errado. Não sai da mesmice nunca porque está agindo errado. Você não conhece a pessoa nunca te viu, não sabe quem é você, como é que ela vai te dar atenção? Como? Nunca. Aí você vai ficar no deserto implorando por aquela amizade. Você vai ficar no deserto implorando para ter aquela atenção. Porque não é batendo. Não é. A gente tem que ter empatia. Você precisa ter empatia. Será que eu gostaria de ser tratado assim? Será que eu gostaria de ser aterrorizado assim? Será que eu gostaria de ser ameaçado assim? Será que eu gostaria... Como você iria agir se alguém fizesse isso aí contigo? Empatia, se colocar no lugar do outro. Como eu falei no outro vídeo, ninguém gostaria de ficar no sol de 40 graus em cima, dizendo, tá muito bom, vou ficar o dia inteiro aqui nesse sol de 40 graus, tá muito bom. Não, isso é mentira. Ninguém gostaria de passar por isso. Então, se você quer conquistar, quer chegar lá, né? Então, tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro, antes de fazer, antes de falar. Você agindo, você não vai rodar 40 anos no deserto, você não vai rodar 40 anos no deserto. Não vai. Não vai. Você diga, eu não vou rodar 40 anos no deserto. Eu não vou 40 anos passar por provas que nunca acabam. Eu não. Deus vai te dar sabedoria, estratégia. Não vai ser como o povo de Moisés que rodou 40 anos e não chegou. Você vai chegar. Você vai chegar. Com dinheiro ou sem dinheiro. Você vai chegar. Você vai chegar. Sim, você pode estar falando, irmã, eu não estou nem aí porque os outros pensam de mim. Eu não estou nem aí porque falam de mim. Eu não estou nem aí se vão me aceitar ou se não vão. Eu não estou nem aí para isso.
Eu só quero agradar aquele lá de cima. O único lugar que não pode me rejeitar é aquele lá de cima, é o céu. É o único lugar que não pode me rejeitar. Então preocupe-se mais, sabe, em agradar a Deus, em agradar o Espírito Santo, em ser, sabe, de fato e de verdade, uma pessoa sábia. O mundo pode te rejeitar por você não ter dinheiro. O mundo pode te rejeitar por você não ter status. O mundo pode te jogar uma perseguição, te jogar uma prova que nunca acaba. Por você não ter dinheiro nem título. Mas se você tiver o Espírito Santo, você não perdeu nada, você tem tudo. Se você tiver a presença de Deus, quando estiver nervoso, quando estiver calmo, quando estiver tudo bem, quando estiver chorando, quando estiver o que for, se você tiver o Espírito Santo, você tem tudo. Você tem tudo. E todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem. Os não é livramento, os espera é livramento, as portas que não se abrem, a empresa que não te aceita, a prova que nunca acaba. Essa prova que nunca acaba é livramento. Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor para você. Hoje você não está entendendo o que você está passando. Essa prova que nunca acaba. Gente, tem um tum-tum-tum, tem um samba tocando lá na rua. Não sei se vocês estão ouvindo, eu vou encerrar. Na hora de encerrar, né? Essa prova nunca acaba, porque Deus tem coisa melhor para você. Mas nunca haja influenciado pela raiva, nunca haja influenciado por pessoas que estão te ensinando errado. Haja pelo Espírito Santo de Deus. Nunca faça da maneira errada alguma coisa certa, dar certo, porque não vai dar. Você vai rodar 40 anos e não vai chegar. Você precisa chegar. Você precisa dar um testemunho. Você precisa se alegrar. Você precisa ser feliz. Deus quer te fazer feliz. Haja da maneira certa. Porque da maneira errada você nunca vai conquistar o certo. Deus vai te dar estratégia, sabedoria e até condição financeira, se preciso for. Mas você vai chegar. Deus é contigo. Porque às vezes a pessoa na ansiedade, né? Não, vai ser do meu jeito, eu tô com pressa, a idade já passou. Vai ser do meu jeito. E se não falar comigo, vai ser obrigado. Aí pronto, aí a promessa corre de você, se esconde, não quer te ver. Se esconde, não quer te ver, não quer estar no mesmo ambiente. Porque você assustou a promessa. Mas Deus vai te dar estratégia. Não vai ser como o povo de Moisés, não. Deus vai te dar estratégia do céu. A estratégia. Deus vai te dar, eu profetizo que Deus vai te dar estratégia, vai te fazer sábio, vai te fazer sábia. Deus vai te dar estratégia. Você pode até não ter dinheiro. Pode até não ter dinheiro. Pode até não ter título. Pode até não ter carro. Pode até não ter casa. Mas Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia de fazer a coisa certa. Mesmo quando estiver nervoso, para alcançar a coisa certa. Deus vai te dar a estratégia. Você não vai mais passar por essa vergonha. Você não vai mais passar essa rejeição, essa prova infernal que nunca acaba. Essa prova infernal que nunca acaba.
E você acha que é porque você não tem dinheiro. Não. É preciso ter a estratégia do céu. Não é o dinheiro. É preciso ter a estratégia do céu. É preciso ter a estratégia de Deus. O Espírito Santo de Deus vai te guiar. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar no caminho certo ao qual você deve andar. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar na direção certa a qual você deve andar. Muita coisa na minha vida eu achava que eu tinha que, para me crescer, eu tinha que contar paródia, coisas, memes engraçados na rede social. Mas não era esse o caminho. Eu estava tentando conseguir a coisa certa da maneira errada. Não foi para isso que Deus me chamou? Para mim fazer papel de palhaço? Não. Deus me chamou para falar da salvação, da vinda dele. Você precisa saber o que Deus quer para você nesse lugar, né? Para dar certo nessa empresa, nessa escola, nessa amizade. O que Deus quer de você? Você precisa saber o que Deus quer de você. Faça a coisa certa. No modo certo, você vai alcançar a coisa certa. Você vai alcançar a coisa certa. Do modo certo, você vai ser aliançada com Deus também. Amém? Deus fala melhor no teu coração. Você não vai rodar 40 anos como o povo de Moisés. Você não vai rodar 40 anos como tem pessoas, né? Que roda e não consegue respeito. Tem 50 anos, tem 60 anos, tem 90 anos e não consegue respeito na família. Não consegue o respeito da família. Não vai ser assim. Eu profetizo que Deus vai te dar sabedoria. Sabedoria. Quando tudo estiver bem, quando tudo estiver mal. Quando tudo estiver bem, quando você estiver calmo, quando você estiver nervoso, quando estiver chovendo, quando estiver relampejando, quando tiver sol, quando pisarem no teu pé. Deus vai te dar sabedoria. Você não vai rodar 40 anos nesse deserto. Você não vai rodar para sempre nessa tristeza, nessa depressão, nesse desprezo, nessa prova que nunca acaba. Prova que nunca acaba. Que as pessoas riem da sua cara por trás. Não! Você não vai rodar aí para sempre nesse deserto. Deus não tem deserto eterno para você, não. Deus não tem. Qual é o seu deserto? Deserto de amizade. Às vezes você tem tudo. Às vezes você tem família. Você já é uma pessoa Você já é uma pessoa aliançada, às vezes, né? Às vezes você já é uma pessoa aliançada. Você já é uma pessoa que tem família, tem filho. Você já tem esposa, esposo. Você já tem. Você já é uma pessoa bem resolvida. Não sei. Mas às vezes o seu deserto pode ser deserto de emprego, deserto de saúde, deserto de amizade, deserto diferente. Às vezes você tem pai, tem mãe, tem vizinhança, mora no quintal cheio de gente, de família. Às vezes você fala, eu já tenho tudo, irmã Érica, essa palavra não é pra mim. Mas às vezes sempre falta alguma coisa. Saúde, pode faltar, eu não sei. Às vezes pode faltar em você emprego, amizade, eu não sei qual é o seu problema. Cabelo na cabeça, tem gente que tem muito, né? Cheio. Não sabe mais o que faz de tão cheio que é. Às vezes falta cabelo na sua cabeça. Eu não sei o que falta, gente. Eu não sei o que te falta. Mas não é da maneira errada que você vai conseguir a coisa certa. É da maneira certa que você vai conseguir a coisa certa. Mas eu profetizo, você não vai rodar 40 anos no deserto. Você não vai rodar 40 anos no deserto. Deus vai te fazer cheio também. Deus vai te fazer cheio também. Da maneira certa, essa prova vai acabar. Esta prova vai acabar.
Você pode estar falando que é por falta de dinheiro que as pessoas te rejeitam e fazem tanta maldade contra você, né? Mas não é. Da maneira certa, o Espírito Santo vai te ensinar a maneira certa de agir. E você vai chegar lá no novo. Você vai chegar lá, Deus tem algo novo, diferenciado para você. Não vai ser mais tristeza, não vai ser mais dor, não vai ser mais choro. Vai ser algo novo, bom, perfeito e agradável que Deus vai colocar na sua vida. E você vai esquecer o tempo lá atrás. Hoje você pode não estar entendendo, não estou entendendo nada. Essa prova nunca acaba. Esse choro nunca passa. Essa perseguição nunca acaba. As pessoas agindo da maneira errada para conseguir a coisa certa. Esse inferno nunca acaba. Ei, hoje você não entende, mas amanhã, com algo novo que Deus vai fazer na sua vida, você vai entender por que os não do passado. Você vai ser tão feliz lá na frente, com algo novo que Deus vai fazer na sua vida. É coisa boa, não é coisa errada para conseguir a coisa certa. É coisa certa, coisa boa. Amizade nova, emprego novo, escola nova, curso novo, estratégia nova que Deus vai te dar. O Espírito Santo de Deus vai te dar estratégia nova. E você vai chegar do outro lado e vai entender porque que lá atrás muita coisa não deu certo. Porque Deus vê o futuro que você não vê e sabe o que é melhor para você. Você vai ser muito feliz. Você vai ter paz. Você vai ser muito feliz com tudo de novo que Deus vai botar no seu caminho e vai te dar. Você vai ser muito feliz. Muito feliz. Não é dinheiro, não. Não é dinheiro que traz felicidade. É fazer a coisa certa, da maneira certa, para conquistar a coisa certa. Essa prova vai acabar. Você fala, nunca acaba. Falta dinheiro, né? Nunca acaba. Porque falta dinheiro. Não tenho respeito, porque falta dinheiro. Falta é você chegar no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, com pessoas certas. Porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Na hora certa, as pessoas vão fazer coisas certas para alcançar coisas certas. Mas você vai chegar lá. Esse povo não chegou na terra prometida. Não chegaram. O povo de Moisés não chegou na terra prometida. Porque murmuraram demais. Durante toda a trajetória, eles murmuraram demais. Fizeram a coisa errada para alcançar a coisa certa. Mas com você vai ser diferente. Vai dar certo, já deu certo. Nunca acaba essa prova. Por quê? Você fica procurando porquês. Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sou artista. Deus vai te levar no lugar certo. Vai dar certo sim. Coisas novas. Deus vai te dar sabedoria. Não vai ser igual aquela pessoa que me parou, que eu nem conheço, querendo conversar. Não vai ser assim não. Vai ser com sabedoria. Deus, o Espírito Santo, vai te dar sabedoria de como agir, de como falar, de como se vestir, de como se portar, de como chegar. Deus não deixa ansiedade fazer você fazer a coisa errada para alcançar a coisa certa. Deus vai te dar sabedoria do céu. E você vai chegar do outro lado. Você vai alcançar o impossível. Você vai conquistar. Você vai chegar lá. Mude a estratégia. Mude a estratégia. E você vai conseguir. A gente também tem que saber o que Deus quer pra gente, né? Porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Tem gente que roda, nunca chega. Às vezes não é falta de dinheiro, nem falta de título. Às vezes é porque Deus tem coisa melhor para você. Os não de Deus é livramento. Os espera de Deus é livramento. Deus vê o futuro que você não vê.
E Ele sabe o que é melhor para você. Ou você quer ficar o resto da vida sofrendo uma prova que nunca acaba? Você quer ficar o resto da vida assim? Deus tem felicidade, sorriso para os teus lábios. Oh! Gente, quase que é o palavrão. Sabe o que é o palavrão? Vou encerrar por aqui, porque isso é um palavrão feio. Foi lá fora na rua, tá bom, gente? Desculpa. Então eu vou encerrar por aqui. Não é da maneira errada, tá vendo? Que se consegue a coisa certa. Eu vou ser obrigada a encerrar o vídeo, mas fica com essa palavra no teu coração. Deus vai te direcionar no caminho que você deve andar. Deus tem o melhor para você. Você não vai ver mais uma pessoa, essa que vos fala, que Deus tirou do deserto. Você vai falar igual a mim, Deus me tirou do deserto. Deus me tirou do deserto. Você também vai profetizar isso. Você também vai profetizar. Deus me tirou do deserto. E você vai ser muito feliz ainda nessa sua vida. O Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria. O Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria. Não deixa a ansiedade e nem os aconselhamentos de outras pessoas fazer você fazer da maneira errada. Da maneira errada você não vai chegar em lugar nenhum. Não vai. Talvez ainda vai se frustrar, se decepcionar, chorar, sair triste. Quantas pessoas se entristecem e não querem nem aparecer? Porque da maneira errada quis alcançar o respeito certo. Da maneira errada quis alcançar as coisas certas. Não, vai ser diferente. Deus vai te dar sabedoria do Espírito do alto. Deus vai te dar sabedoria do alto. E você vai chegar lá do outro lado. Amém? Deus foi melhor no seu coração. Gente, se vocês ouviram palavrão no meio do vídeo, me perdoem em nome de Jesus. Foi lá na rua, até num jogo de futebol. Vocês me perdoem em nome de Jesus, tá bom? E é isso. Fica firme, faz a coisa certa. Mesmo quando você estiver nervoso, mesmo quando você estiver estourado, faz a coisa certa, que da coisa certa você vai alcançar. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá e não vai ser manchado, não. Vai ser com uma trajetória bonita. Quando você morrer, como é que vão lembrar de você? Eu tenho um vô que ele faleceu. E até hoje as pessoas falam como ele era maravilhoso. Nossa, é outro palavrão lá fora. Eu tenho que falar alto, gente. Até hoje falam como aquele meu vô era maravilhoso. Até hoje, quando a gente lembra dele, a gente fala como ele era maravilhoso. Ô pessoa incrível. Ele só vivia sorrindo. Meu vô só vivia sorrindo. Tu olhava pra ele, ele abria aquele sorriso. Pessoa boa, né? Não tinha tempo ruim. Tava chovendo, tava nublado, tava bom, tava ruim. O meu vô vivia sorrindo. Então, ele foi, qual o legado que vão falar de você quando você não estiver mais aqui nessa terra? Qual o legado que vão falar de mim quando eu não estiver mais nessa terra? Qual o legado? O que eu deixei? Qual o legado? O que eu ensinei? Qual o legado? O que eu falei? Qual o legado? O que eu pratiquei? Como eu estou sendo vista? Como eu sou? O que Deus fez em mim? Qual o legado? Né? Então Deus vai te deixar marcado, mas de um modo bonito. Um modo bonito. Um modo bonito. Você vai alcançar. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter título, você pode não ter empresa, você pode não ter... Beleza, você pode não ter dinheiro, mas é o seu legado que vai ficar. É bem verdade que às vezes acontece, igual eu falei dessa Andressa, né? Dessa senhora, essa Andressa, né? Ela mal chegou. No primeiro dia que chegou na Igreja Universal, todo mundo já queria fazer podcast com ela.
Até quem pregava contra ela quis fazer podcast com ela, porque ela era artista, porque ela era apresentadora da Rede TV. Tem isso? Tem sim, gente. Pessoas interesseiras. Mas tem também aquela que escolhe pelos frutos que você dá, pelo seu temperamento quando tá nervoso, seu temperamento quando tá nervosa, quando tá estourado, como você vai se portar, entende? Tem pessoas que escolhem por temperamento, não pela conta bancária. Existe todo tipo de né? Mas entenda que Deus sabe o que é melhor para você, Ele vê o futuro que você não vê. Os não dele é livramento, os espera dele é livramento, porta fechada é livramento, para não te suceder o pior para você. Porta fechada é livramento, para não acontecer coisa pior. Então, dê graças a Deus pelos sim, pelos não, pelos esperam. Dê graças a Deus. A Bíblia fala assim, dê graça por tudo, porque Deus sabe o que é melhor para você. Essa é a vontade de Deus. Tenta entender. Deus vai te dar sabedoria para você não rodar 40 anos. Deus vai te dar sabedoria para você não rodar 40 anos. Para você não rodar nesse desrespeito, nessa prova que nunca acaba. Deus vai te dar sabedoria. Às vezes não é dinheiro, é sabedoria. Para não rodar 40 anos nesse desrespeito aí. Nessa falta de empatia aí. Nessa falta de misericórdia. Nessa prova que nunca acaba. Deus vai te dar sabedoria para fazer a coisa certa, para alcançar a coisa certa. Deus vai te levar no lugar certo. Coisas novas vão acontecer na sua vida. Coisas boas eu profetizo na sua vida. Amém? Vou parando por aqui. Que Deus fale melhor no teu coração. Como mais uma vez, desculpa pelos palavrões lá da rua. Faz conta que vocês não ouviram, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus fale melhor no teu coração. E você vai chegar do outro lado sim. Deus vai te dar a estratégia do Espírito Santo. Eu profetizo isso na sua vida. Amém? Deus te abençoe.